Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Professor Euler aí, ó, com mais um vídeo aula suporte, né? Trabalhando aí com você esse suporte aí de matemática. E nós estamos trabalhando alguns conceitos, né, relacionados àquilo que você está estudando no seu livro. Então, na aula anterior trabalhamos aí o conceito da equação polinomial de segundo grau, né? Trabalhamos aí o conceito da equação e demos alguns exemplos para você fazer a resolução. Então, na equação de segundo grau, vocês conheceram lá o valor de A, de B e C, né? Que nós chamamos de coeficientes e termo independente. Conhecemos aí o grau dessa equação, né? Determinamos também o discriminante e temos três condições em relação ao discriminante. Quando o delta é igual a, no caso discriminante, é b ao quadrado menos 4a vezes c, correto? E quando o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais, né? Quando o delta for maior que zero, vamos ter duas raízes reais distintas. Quando o delta for menor que zero, vamos ter duas raízes, ou não vai existir raízes no reais, certo? Por enquanto ainda vocês vão aprender que não vai existir raízes no real, ok? Aí você aprendeu também sobre a fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de a, certo? Vocês estão lembrados disso aí, né? Tenho certeza que você já fez as atividades, está tudo ok aí com o seu livro, né? Espero que você esteja acompanhando para não atrasar suas atividades e depois não ficar aquele um monte de atividade para você fazer, tá bom? Então, na aula de hoje nós vamos aprender sobre funções, tá bom? Seguindo aí a sequência do livro de vocês e da semana relacionada com o nosso plano, nós temos aí, ó, a aula de hoje sobre funções, tá bom? Então, onde é que eu posso acompanhar essa aula, professor? Acompanhe essa aula aí na página de número 34 do seu livro, tá bom? 34 em diante. Aí você vai acompanhar essa aula de acordo com aquilo que eu vou falar aqui na minha aula, de acordo com o livro, tá bom? Então, não esquecendo que a página que nós vamos trabalhar é a página 34 em diante, do livro didático, ok? Então, pegue seu livro, venha junto comigo, vamos fazer o estudo de funções, tá bom? Então, vamos lá fazer aqui a nossa descrição. Deixa eu verificar, chega até aqui o quadro, né, a imagem. Pessoal, essa iluminação aqui, ó, ela tá forte, né? Mas eu vou fazer de tudo para eliminar, para que você possa ter uma visão melhor em relação à aula, tá bom? Então, a turma de vocês, no caso, a série de vocês é nono ano, né? Vou escrever aqui a série. Série é nona série, né? Nono ano. E a página que nós iremos trabalhar hoje, a página de número 34 em diante, tá bom? Então é 34 em diante. Vamos trabalhar matemática, né? Professor Euler é professor de matemática. E o professor é um professor suporte de vocês aí para tirar as dúvidas possíveis sobre matemática, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar o conceito de matemática e vamos trabalhar função, ok? Vou colocar bem aqui, ó, função. Deixa eu verificar se dá para você ver isso aqui. Função, vamos ver. Não, né? Não dá para visualizar. Então vou usar quadro. Vamos limitar esse quadro para a gente não ter que estar toda hora fazendo isso. Aqui a gente pega, vamos ver. Não, né? Ou sim. Sim, tá vendo a borda? E aqui nós vamos limitar mais ou menos aqui, né? Beleza, então está limitado até onde eu posso utilizar o quadro. Na parte de cima até a minha altura. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre função. Vamos falar sobre funções, né? As funções na matemática, pessoal, quero que vocês lembrem esse conceito, tá bom? Porque vocês vão precisar desse conceito
para poder entender o nosso conteúdo, funções é uma regra, tá bom? Que relaciona elemento de um conjunto com o outro, tá bom? Então não esqueçam aí, ó, que funções é uma regra que relaciona dois conjuntos, tá bom? Cada elemento de um conjunto, ele relaciona com outro elemento de outro conjunto. Nós vamos determinar isso como x e y, tá bom? Não esqueça que a gente vai usar muito a linguagem x e y. Como vocês estão no nono ano e estão apenas dando uma introdução sobre função, a gente vai aprender somente aí a parte básica, certo? Mas com certeza lá no ensino médio você vai aprender vários tipos de funções, tá bom? Existem diversos tipos de funções, vocês irão fazer o estudo, a análise, a criação do gráfico, tá bom? Então, existem vários tipos de funções. No primeiro momento aqui na série que vocês estão, nós iremos estudar sobre a função afim, tá bom? A função afim, ela é bem simples, tá bom? Ela não exige muito, assim, o conhecimento dela, ela é um pouquinho ali abaixo, né, do conhecimento que você vai precisar lá no ensino médio. Então é somente a parte introdutória sobre funções que vocês vão estudar aqui no nono ano, tá bom? Então, algumas regrinhas básicas já vou ensinar para vocês aqui, já vou falar, você já vai estar acompanhando aí o seu livro e você vai perceber isso. Ó, na função, o elemento A, ele vai relacionar com o elemento B, ou seja, sai de um conjunto e parte para o outro. Então, essa relação aí, ó, ela é uma função, tá bom? Algo muito importante, quero que você não esqueça isso. Toda vez que você for fazer o desenho de gráfico de uma função afim, que é a função de primeiro grau, toda vez vai ser uma reta, tá bom? Vai ser uma reta que irá ser o gráfico da sua função. Então a função de primeiro grau, o esboço dela é uma reta. Do segundo grau é uma parábola. Do terceiro grau é uma hipérbole. Aí vai embora os graus, vão aumentando, né? E com certeza vai mudando os nomes aí, tá bom? Então a função afim, né, que é a função de primeiro grau, o gráfico dela é representado por uma reta, tá bom? Onde o número de elementos x está relacionado com os elementos y, tá bom? Então o elemento x relaciona com o elemento y. Existe esse conceito, ele é aproximado aí, né? Na verdade, existe uma aproximação em relação à regra de 3 simples. Acredito que vocês estudaram, né? As regras de 3 simples e a regra de 3 compostas. Por exemplo, se um funcionário constrói uma casa em 15 dias, quantos dias 10 funcionários iriam construir essa casa? Então, aumentou o número de funcionários, diminuiu a quantidade de dias, né? Isso é óbvio, né? Só se eles estiverem muito enrolando essa obra. Então, essa aí é uma função, onde nós temos o número de dias e o total de funcionários. Esse número de funcionários e número de dias, eles têm uma variação. Por quê? Porque se aumenta o número de dias, eu diminuo o número de funcionários. Se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo o número de dias. Então, isso aí é uma função, onde está relacionado o elemento x, que seria funcionários, com o elemento y, que seria os dias, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso estudo. Nossa função já definimos, né? Vamos definir agora outro tipo. Na verdade, é o tipo número 1, né? Funções afim. Pessoal, as funções, né? Nesse caso aqui, função afim, ela existe uma fórmula, né? Ela existe um formato. E o formato de uma função afim, ela é dado da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui qual é o melhor pincel para mim usar. Esse aqui, talvez, ou esse aqui. Esse aqui eu descarto. Vamos ver. Ou esse aqui ou esse. Bom, a função afim, ela tem um formato. E qual é o formato dela? Y, tá bom? Y é igual a x mais b. Y é igual a x mais b, tá bom? Então vou posicionar bem aqui, ó, com uma seguinte notação, ó, com a diferente de zero. Mas por que, professor, o a não pode ser zero? Vocês observam que toda vez que nós trabalhamos a matemática, sempre existe uma
como nós falamos a palavra certa, existe uma restrição para que exista algo. Por exemplo, do conjunto dos números racionais A sobre B, única condição para existir essa divisão, o B tem que ser diferente de zero, certo? Na equação aí do segundo grau, o A ele tem que ser diferente de zero, o B também pode ser diferente de zero, tá bom? Aqui na função afim, que é a função polinomial de primeiro grau, também conhecida, né? Nós temos aqui a nossa fórmula geral, que é y ax mais b, que é igual a ax mais b. Só existe uma restrição. Qual é a restrição, professor? O a não pode ser zero. Por quê? Porque se o a for zero, zero vezes x vai dar zero, então vai sobrar só b. E aí, se sobrar b, nós vamos ter uma função constante, né? Que é outro tipo de função que você vai estudar daqui a pouco, tá bom? Ou na próxima aula, não sei, vai ser um dia que você vai estudar, né? Então, não esquecendo aí, ó, que para existir uma função afim, tá bom? Que é a função polinomial de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Porque nós temos o expoente aqui 1, tá bom? Apenas uma raiz. Então, nós temos o elemento a, que multiplica x mais b. Professor, quero que a gente já entenda aí esse conteúdo, para a gente entender bem melhor. Eu quero que você entenda duas coisas, tá bom? Primeiro, que na função, o que vai variar, ó, é esse número que está aqui, é o a. Então, eu vou colocar isso como notações aqui, tá bom? O a e o b. O a, ele vai variar. E o b, ele vai ser fixo, valor fixo. Então, essas duas palavras eu estou utilizando no meu vocabulário, variar e fixo, é justamente para você entender como se faz a aplicação aí de uma função afim, tá bom? Então, eu vou dar exemplo para você, e aí você vai ver que o que eu estou falando é verdade, tá bom? O que vai variar aqui? É o valor de A. Qual é o valor fixo? É o valor de B. Para a gente exemplificar, desculpem, essa situação, eu vou citar para vocês um exemplo bem real. Isso é real mesmo. Por exemplo, eu quero sair aqui da escola e ir até Iranduba. Aí eu decido chamar um táxi. Eu não vou optar por Uber e nem por 99 ou outro aplicativo. Eu vou chamar um táxi, porque é o exemplo mais real que nós temos. E eu quero chamar um táxi, na verdade, eu vou chamar um táxi. Eu sei que para esse táxi me levar daqui até Iranduba, existe uma taxa fixa, né? Que quando você entra dentro de um táxi, já está lá o valor. Nós chamamos isso de bandeirada, certo? Então, digamos aí, ó, que a taxa fixa é R$4, por exemplo. Só um exemplo. Não sei quanto que está agora nesse momento, porque ultimamente não tenho usado o táxi, né? Então, vou colocar em moeda, né? R$4,20. Essa taxa aqui, ela é fixa. Você chamou o táxi, essa taxa ela já está incluída ali na sua conta para você pagar. Aí, ó, o que vai acontecer? Você vai ser calculado com o tempo que você vai levar até um local e a distância. Ou seja, vai ser esse valor mais, né? Que nesse caso seria quem? O B, né? Mais o número que você vai de quilômetros, né? Então é, por exemplo, quilômetros por X. O que seria X? Seria a distância que você está percorrendo. Então o táxi, ele cobra a bandeirada, mas a distância que você está percorrendo é pelo tempo. E aí você vai pagar o valor para o taxista, tá bom? Lá no taxímetro, né? O taxímetro lá do taxista já vai ter o valor R$4,20, e aí você vai pagar esse R$4,20 mais o valor que vai dar a distância da corrida, tá bom? Então isso aí, ó, que eu acabei de dar para vocês, é um exemplo de função, tá bom? É um exemplo de função, tá bom? Então não esqueçam disso. Bom, agora vamos mostrar para vocês aqui, ó, através de um exemplo. Gente, não esquecendo, A e B são números reais, tá bom? Então A e B números reais, pode ser positivo, mas também pode ser negativo, tanto A e o B. Por quê? Porque reais envolvem positivo e negativo, né? Então eu trouxe um exemplo aqui, é um exemplo bem simples de se entender,
e você vem junto comigo fazer o estudo dele, tá bom? Eu vou ler aqui, não está no livro de vocês, porque eu tirei aqui, ó, da caixola mesmo, tá bom? Vamos lá. Um exemplo aí que você pode ver ser aplicado na vida real, tá bom? Um pedreiro cobra R$100 na sua diária. Então, esse aqui é o nosso exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo 1, tá bom? Ele cobra na diária quanto? Quanto que é a diária desse pedreiro? Ele cobra R$100, certo? Vou anotar aqui essas informações que nós iremos precisar dela aqui. Então a diária desse pedreiro é R$100, tá bom? Vou continuar. Com a carga horária de 8 horas, no caso 8 horas por dia, né? Então, que é o correto, né? Então, por 8 horas por dia é R$100 a diária dele. Passando esse horário estipulado, que no caso seria 8 horas, o contratante do serviço pagará por cada hora extra R$30. Então, olha só, pessoal. Digamos aí que esse pedreiro ele trabalha na forma diária, no sentido de descanso. Ele trabalha aí, ó, das 7 às 11, né? Aí ele tem um descanso aqui, um intervalozinho aqui, né? Ali entra 13 horas. De 13 horas ele vai até 17 horas. Olha só. Ele trabalhou 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Até esse horário aqui, ó, a diária dele é R$100. Mas passou de 17 horas, a pessoa vai pagar por hora um valor fixo, né? Um valor de hora extra que nós utilizamos, né? R$30. Então, olha só. Esse trabalhador aí, ó, brasileiro, né? Esse cidadão brasileiro aí, ele cobra na diária R$100, né? Só que se o dono do serviço fala, quero que você faça mais um serviçozinho aqui, e quero que você faça um serviço aqui para mim, por exemplo, aqui nessa pia, só um exemplo, fazer uma massa aqui nessa pia. E aí passou de 5 horas, ele fala, bom, eu vou trabalhar, mas fique sabendo que minha diária agora já foi, ganhei os R$100 e vou trabalhar agora por hora. E essa hora ela vai ser R$30, se passar aí, ó, 1 hora R$30, 2 horas vai ser o quê? R$60, aí vai embora, certo? Então tá. Então a letra A é a pergunta, né? Escreva uma função que represente essa situação. Então, a letra A quer que nós façamos aqui, ó, uma função, né? De y em x, tá bom? Então, tendo essa função, nós vamos ter y é igual. Quem é y? Y é o valor total, tá bom? O valor de A, quem é A? A, nesse caso aí, ó, que nós estamos trabalhando, é o valor que ele vai cobrar por hora. Mas como é que eu represento a hora? Nesse caso, eu irei representar a hora por x, certo? Então é 30 vezes x, mais o valor fixo. O valor fixo é o valor B, ele nunca vai mudar. Então, nesse caso aí, mais R$100. Explicando aí para você, ó. Dada que a função y, né, é igual, sabe que tudo que está desse lado está igual desse, né? Y é igual a 30. O que é 30? É R$30 que vai multiplicar pela quantidade de horas, né? Mais R$100, tá bom? Essa função aqui, gente, ela é a função que está incluído a hora extra. Mas qual seria a função normal? Seria x mais 100, certo? Seria x mais 100, tá bom? Por quê? Porque a função x mais 100, ela relaciona dia, o tempo, né, mais R$100, que no caso é a diária desse funcionário. Então não esqueçam aí, ó, que essa função aqui, ela representa a função desse trabalhador, tá bom? A função de hora desse trabalhador. Então a letra A nós respondemos aí, né? A letra B. Quanto pagaria um cliente que contratasse o serviço desse pedreiro e seu serviço excedesse 4 horas da diária? Então, olha só. A letra B quer o seguinte, ó. Quer que você
encontre no valor de X, aqui ó, X que é o tempo, o valor que esse contratante aí, ó, desse pedreiro, ia pagar se ele passasse mais 4 horas trabalhando, né? Digamos aí que ele fosse, ó, para 5 horas, né? 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Se ele fosse até 9 horas da noite, por exemplo, que é 21 horas, né? Quanto que esse contratante ia pagar o serviço do pedreiro? Quanto que ia sair esse serviço? Muito bem, vamos lá, ó. Y, né, é igual a 30, que é o valor do horário extra, né, vezes X. Quem é X nesse caso? Nesse caso, o X é o valor 4, né, 4 horas, mais 100 reais. O 100 reais já estava ganho, ó. 100 reais aqui já estava ganho. Só ia fazer o cálculo desse valor aqui da hora extra, tá bom? Então, Y é igual a 30 vezes 4, 120, mais 100. Y é igual a 120 mais 100. Y é igual a 220. Então a resposta aí da letra B. Quantos reais, né? Que a pergunta é em dinheiro, né? Quantos reais esse contratante iria pagar para esse funcionário? Ele iria pagar 220 reais, tá bom? 220 reais. Ou seja, ele ganhou uma diária e mais 4 horas de serviço, né? Então observem aí, ó, gente, que esse exemplo ele pode ser aplicado na nossa vida real aí, tá bom? Então não esqueça que em uma função o valor fixo sempre vai permanecer aí. Se você ler os problemas aí do seu livro, sempre pega a informação lá do valor fixo. O valor fixo geralmente é o salário do trabalhador, é a quantidade ali de unidades, né, por exemplo, de uma empresa, né? Ó, um exemplo aqui, ó, para você ver, por exemplo, a área distrito, né, aí na área distrital aí do Amazonas, do polo industrial do Amazonas. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, eu não sei a quantidade, mas eu vou supor, tá bom? Digamos que na Honda, por dia, sai ali por dia, por exemplo, 15 mil motos. 15 mil motos, então por dia, esses 15 mil motos, né? Mas se o número de funcionários aumentasse ali, por exemplo, digamos aí que o número de motos iriam, o que acontecesse? Se aumentou o número de funcionários, o que ia acontecer com o número de motos? Iria também aumentar, né? Então, relacionado com o número de operários e a quantidade de motos, existe uma função que varia de A em B, tá bom? Então, os elementos de A, eles vão ser influenciados em relação ao valor B, tá bom? Então, não esqueçam dessa fórmula aqui geral. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Não tem problema essa questão, né? Bom, e como eu trouxe um exemplo meu, agora eu vou trabalhar um exemplo de vocês, tá bom? Um exemplo de vocês que eu irei trabalhar, ele está no livro de vocês aí, no livro didático, tá? Ou no caderno, no livro de atividade, né? Vou apagar aqui, vou apagar porque não precisamos desse espaço para a gente fazer a nossa correção, tá bom? Esse pincel aqui é um marcador, não sei se ele é o quadro que fica manchado. Espero que consiga tirar aqui para você visualizar melhor. Então olha só, pessoal, na função, o estudo de função, o que vai variar aí é o valor B, né? O valor A, o valor B, ele continua constante, tá bom? Ele continua fixo, na verdade. Então, não esqueçam dessa regrinha aí que o professor está ensinando vocês, tá bom? O valor de A ele sempre varia, e o valor de B é o valor fixo, tá bom? É o valor fixo. Então, vamos lá para o estudo aí na questão, né, do livro de vocês, do livro de atividade. Então, eu dei tempo para você pegar aí o seu livro de atividades. Você está com ele agora aí no seu ladinho, né? Pegue aí um lápis, né? Ou uma grafite, pegue uma borracha e vem junto comigo, vamos fazer aí um estudo, né, de funções de uma questão aí do livro de vocês. Já vou ajudar você a entender isso no livro de vocês, tá bom? Livro de atividades. Então a questão número 1 eu deixei para vocês. Lembrando que a página que eu vou trabalhar agora é a página 19 do livro de atividade. A questão é a questão número 2, ó. Número 2, tá bom? Vamos trabalhar ela junto, que só ela dá para você entender um monte de coisa. Então aí, ó, a questão de número 2, deixa eu pegar aqui, rapidão. Questão número 2, da página 19 do livro de vocês. Lembrando que a 16, 17 não tem nada, né?
vai lá para 19. Beleza. Vou ler com vocês aí, ó. Uma pequena confecção produz camisas. A empresa tem um custo fixo. Olha aí, ó. Lembra que eu falei? Custo fixo. Tem um custo fixo mensal de 1.500. Quem é custo fixo, professor? É o valor de B, tá bom? B, já é B isso aí. E custo de produção de R$5 por camisa produzida, né? Por camisa produzida. Sabendo que o preço da venda das camisas é R$9, responda as questões. Vamos lá responder, gente. A letra A, né? A letra A. Olha só, a primeira pergunta é: qual é o custo de produção de X camisa? Então, ele quer saber o custo. Antes de a gente começar a fazer a resolução, eu vou escrever aqui algumas coisas que eu percebi nessa questão. Olha só, o A é o valor que vai variar, o B é o valor fixo, né? Já falei isso para vocês. O A maiúsculo aí, o C maiúsculo e o V tem 3 significados. O A, o C e o V, tá bom? A, C, V aí. O A, C, L, não é V, não, é L, tá bom? A, C, L. O que significa isso aí, professor? O A é arrecadação. Você vai ouvir ele falar aí no problema. Arrecadação. Arrecadação. O B ele é custo, tá bom? O B é custo. E o L é lucro, tá bom? O L é lucro. Pronto. Eu coloquei essas 3 informações aqui porque vocês vão precisar dela para a gente responder a questão aqui, tá bom? Então vamos lá. Dada aí a função, né, nós temos que determinar o que? A letra A diz o seguinte: qual é o custo? Então, C de custo, né, é dado. Só lembrando, gente, que a gente vai utilizar. Professor, qual é a forma que nós vamos utilizar? Y é igual a x mais b, certo? Essa aqui é a função afim com A de frente zero. Então, o custo, né, é igual. Qual é a quantidade de camisas? Qual é o custo de produção por camisa? Quanto custa cada camisa? Se você for olhar no texto, custa R$5, né? Vezes a quantidade. Ela já te deu a quantidade aqui? Não, então é X. Mais o valor fixo. Qual é o valor fixo aí que você tem aí, ó? O valor fixo, no caso, é R$1.500. Concorda comigo? Então, explicando aqui, ó, o custo, né, dessa empresa, no caso aí, custo de produção, né, é dado por 5 camisas que multiplica pela quantidade mais 1.500. Ou seja, esse 5 aqui é a quantidade de camisas que multiplica pela quantidade, tá bom? 5 é o custo delas, que multiplica pela quantidade produzida, né, mais 1.500. O que é esse 1.500? 1.500 é o custo fixo mensal. Tendo lucro ou não, já tem 1.500 lá, tá bom? A letra B. A letra B é o seguinte: qual o valor arrecadado na venda de X camisa? Pessoal, valor arrecadado, arrecadação. Então, a arrecadação é igual. Quantas camisas ele vendeu aí? Sabendo que o preço da venda das camisas é R$9, né? Então, é 9 vezes o preço das camisas. Qual é o preço das camisas aí que você tem? X. Você não tem essa informação, então é X. Então, a letra B é 9x, ou seja, 9 vezes o total de camisas, tá bom? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: qual é o lucro na venda de X camisa? Ele quer saber agora o lucro, ó. Custo, arrecadação, agora vem o lucro. Mas o lucro não é a adição de arrecadação mais custo? Não é isso, né? Na verdade é o custo mais arrecadação. Então, o que a gente pode ter como base aí, ó? Que o 9x, né, que é a arrecadação, ele vai ser subtraído ao custo. E quanto equivale o custo? 5x mais 1.500. Não é 150 mais, 1.500. Como assim, professor? Pessoal,
O lucro não é aquilo que você arrecada menos as despesas, não é isso? O lucro, por exemplo, você tem uma loja, como é que você faz o cálculo do lucro? Você primeiro faz o quê? Pega o valor da arrecadação, aquilo que você ganha na sua loja, e vai pagar as suas dívidas, né? Pagar a dívida do cartão, a dívida, no caso, os custos. E aí você vai ter o resultado de lucro. Então aqui nós temos uma equação, vamos resolver ela, né? Então, lucro é igual 9x vai repetir, né? Menos o mais vai dar menos, 5x, menos o mais dá menos, 1.500. Podemos simplificar isso aqui, então lucro é igual a 9x menos 5x, 4x menos 1.500. Então aí, ó, a fórmula que nós temos do lucro é dada pela seguinte informação: lucro é 4 vezes a quantidade aí de camisas menos 1.500, tá bom? Esse aí é o meu lucro. É uma fórmula, né, do meu lucro. Agora a letra D. Supondo que todas as camisas produzidas são vendidas, qual deve ser o número mínimo de camisas fabricadas por mês para a confecção não ter prejuízo? Então, para não ter prejuízo, tudo isso tem que ser igual a zero. Concorda comigo? Tem que ser igual a zero aí o prejuízo. Então, olha só. Nós temos aí a informação, ó, que o lucro de quem? Das camisas, que nesse caso é X, né? O lucro de X é dado por qual fórmula? Por 4x menos 1.500, né? 4x menos 1.500. Isso tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a zero, certo? Porque não tem que ter prejuízo. Sobrou só essa equação aqui, eu vou substituir ela aqui embaixo. Então 4x menos 1.500 é igual a zero. Então 4x é igual a 1.500. É uma equação de primeiro grau, né? Então x é igual a 1.500 dividido por 4. Isso vai me dar igual a 15 por 4 vai dar 3, né? 12, 25. É isso? 375? 375, muito bem. Então 15.000 por 1.500 dividido por 4 dá 375. 375, o que? 375 é o valor de quê? De X, né? Então, nesse caso aqui, ó, para não haver prejuízo, X tem que ser igual a 375, no caso camisas, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Agora, vamos continuar. A letra E. A letra E diz o seguinte: o proprietário da confecção estipulou a meta de ter o lucro de 75% do custo da produção. Quantas camisas devem ser vendidas por mês? Primeira pergunta: quantas camisas devem ser vendidas por mês? Segunda pergunta: qual o lucro desejado? Então, vamos montar a nossa fórmula, né? Lucro, né? Lucro desse proprietário aí, isso aqui é a letra E. O lucro é dado por 75%, né? Sobre X, ou sobre 100. Isso aqui é a porcentagem, né? 75% sobre 100 é 75%. Isso vai multiplicar, certo? Vai multiplicar com o que, professor? Nós temos a informação com o custo, que é C de X, tá bom? Custo de X. Então, quem é o custo de X? Nós temos aqui a fórmula do custo de X, correto? Então, vamos lá. Resolvendo aqui, nós temos lucro de X. Qual é o lucro de X? Nesse caso aí, nós temos lucro de X, que é 4x menos 1.500, né? 4x, substituindo, gente. O L de X está aqui, ó. 4x menos 1.500. Isso aqui dá para simplificar, né? 75 dividido por 25 e 100 dividido por 25, a maior divisor dos dois. 75 dividido por 25 dá 3, 100 por 25 dá 3 quartos, né? Que multiplica o custo. Mas quem é o custo?
5x mais 1.500. Então, 5x mais 1.500. Bom, fizemos as substituições, agora vamos lá fazer o cálculo. Vamos lá. 4x, né? Menos 1.500. Isso é igual 3 vezes 5, 15x, né? Mais 3 vezes 1.500 dá 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 1, 13, 1, 4. 4.500 dividido por 4. Certo? Multipliquei esses números aqui, ó, distributiva, está aqui eles, e eu dividi por 4. Agora nós temos aí, ó, uma razão. Então vamos multiplicar a razão, certo? 4 vezes 4, 16x, menos 4 vezes 1.500, dá 6.000, correto? Isso é igual a tudo do outro lado, 15x, né? Mais 4.500. Vamos juntar os termos semelhantes. 16x vai simplificar, agrupar com 15x. Desculpem, agrupar, tá bom? 4.500, né? Ele vai agrupar com 6.000. Então, 16x menos 15x vai dar x, né? 4.500 mais 6.000 vai dar 9.500 ou não? 10.000, né? 10.500. Então, a primeira pergunta nós já respondemos. Qual é a primeira pergunta aí, professor? A primeira pergunta quantas camisas devem ser vendidas por mês? Então, nesse caso, é 10.500 camisas por mês. Mas ele quer saber outra coisa, né? É duas perguntas em uma. Qual o lucro desejado? Então, o lucro desejado, nós vamos substituir aqui, ó, nessa fórmula, tá bom? O lucro desejado tem que entrar nessa fórmula aqui. Então, L de X, né? Que nesse caso, quem é X? 10.500, eu estou substituindo, tá bom, gente? 10.500. L de X, aqui é X, tá bom? X eu coloquei 10.500. Que é essa fórmula aqui, ó. É igual a 4 vezes X. Mas quanto vale X? 10.500, né? Menos 1.500. Pronto. Respondendo aqui, ó. L de 10.500 é igual 4 vezes 10.500 dá 41.000. Não, 42.000, né? 42.000 menos 1.500. Então, L de 10.500, ou seja, L de X, né? Essa é a função de Y em X. Quanto que é 42.000 menos 1.500? 40.500. Então, esse 40.500 é o que, professor? É o total, né, de lucro desejado. Então, esse aí é o lucro desejado dessa empresa. Então, observem que eu trabalhei aí, ó, em apenas uma questão todo o conceito de função, tá bom? Função afim, que é a função de primeiro grau. Primeiro nós identificamos aqui, ó, as fórmulas, né? E depois nós aplicamos a fórmula, o valor numérico, né? Bom, feito esse estudo aí, gente, eu quero que vocês também deem uma frisada aí, porque eu acho que com certeza alguma questão vai uma hora pedir para você, sobre função linear. O que é uma função linear, professor? Vou passar da afim para linear. Na afim, existe uma propriedade. Qual é? O A não pode ser zero, tá bom? O A não pode ser zero. Porque se ele for zero, o que vai acontecer? Vai dar uma função y igual a b. Já na função linear, o A ele tem que ser diferente de zero
e o B igual a zero, tá bom? Então, ou seja, deixa eu pegar um espaço bem aqui, só para mim escrever essa função. Na linear, pessoal, ó, bem aqui, ó, nós vamos ter casos assim, ó, isso aqui é na função linear, tá bom? Y é igual a 2x. Essa função aqui, ela é linear. Por quê? O valor de y é o mesmo valor de x. Dê um exemplo, professor. Se o y for igual a... o x for igual a 3 aqui, ó. Olha só. X for igual a 3. X igual a 3. Y vai ser quanto? 2 vezes 3, 6. É verdade isso aqui, ó? 6 é igual a 6? É. Então, vai existir uma igualdade. Então, a função linear é a mais simples que tem. Por quê? Porque você não tem valor de B. O B é igual a zero, tá bom? O A tem que ser diferente de zero e o B é igual a zero. Então, sendo B sendo zero, a gente vai eliminar aqui, ó. Vai sobrar aqui somente o termo AX. E AX vai ser igual a Y. Então, vai ser uma função aí linear. Ou seja, valores de Y vai ser igual ao valores de X, tá bom? E essa relação de Y e X, ou X e Y, é uma função linear, tá bom? Então, por hoje, nós vamos terminar nossa aula por aqui. Não esquecendo, pessoal, que nós vamos dar continuidade no estudo de funções. Vamos fazer aí o gráfico, vamos fazer o estudo de sinal. Enfim, tem muita coisa ainda para estudar sobre funções. Nossa primeira aula aqui de funções é função básica, tá bom? E na próxima aula a gente vai trabalhar as atividades e também a aplicação nos gráficos, tá bom? Então, nossa aula fica aí disponível. Qualquer coisa eu vou estar no grupo lá, sempre disponível para responder você e eliminar a sua dúvida, tá bom? Um grande abraço e bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, gente!